Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente vai investigar um termo que tem circulado por aí para descrever um fenômeno político bem específico aqui no Brasil: o cirismo-lacerdismo. Temos uma análise detalhada sobre isso. A ideia aqui é tentar desvendar o que essa expressão realmente significa, né? De onde ela veio, quais seriam as características principais, pelo menos segundo essa fonte que a gente recebeu. Confesso que a combinação Ciro Gomes com Carlos Lacerda, assim, não é a primeira coisa que vem à mente. O que a análise diz sobre a origem disso? Chama atenção mesmo, né? Olha, o material que a gente tem aqui define o ciro-lacerdismo como um fenômeno político híbrido. De um lado, você tem uma admiração bem forte, quase uma militância mesmo, pela figura do Ciro Gomes e pelo projeto dele, né? O Nacional Desenvolvimentista, o PND, aquele focado em intervenção estatal na economia, industrialização. E do outro lado, o termo pega emprestado um estilo de fazer oposição política. Um estilo que a análise descreve como, assim, super agressivo, virulento mesmo, que lembraria as táticas do Carlos Lacerda lá atrás. Mas, é fundamental notar uma coisa aqui. A referência ao Lacerda, segundo essa análise, é mais sobre a forma, sabe? O jeito de fazer política personalista, combativo, que polariza. Não é necessariamente um alinhamento ideológico com as posições de direita que o Lacerda defendeu historicamente. É mais o comportamento. Ah, entendi. Então, a conexão seria mais o modus operandi, o jeito de brigar na política do que o conteúdo ideológico original do Lacerda. Tá, e como que essa fusão teria se formado, assim, na prática? Então, a análise tenta traçar uma espécie de linha do tempo, sabe? Ela compara o lacerdismo lá de trás, conhecido pela oposição, assim, implacável ao Getúlio Vargas. O famoso antigetulismo. Exatamente, o antigetulismo feroz. E aí compara isso com o cirismo mais recente, focado no nacionalismo econômico do Ciro. A expressão cirismo-lacerdismo teria surgido, então, da observação de alguns apoiadores do Ciro. Apoiadores que adotaram uma postura verbalmente muito agressiva, especialmente em rede social, né, e bem intransigente, principalmente contra o PT e o governo Lula. E essa postura, essa forma de atacar, lembraria aquele antigetulismo combativo do Lacerda. Entendi a ponte Aroina. Faz sentido a comparação pela forma. E quais seriam as características que marcam mais esse grupo segundo a fonte? O documento aponta alguns traços centrais. Primeiro, um personalismo forte, uma admiração pelo Ciro que, às vezes, pode chegar perto de um culto à personalidade. Segundo, o nacionalismo com um viés bem antiliberal. Defesa do Estado forte, rejeição a políticas de livre mercado, essa linha. Terceiro, essa oposição virulenta que a gente já falou, frequentemente com ataques mais pessoais, uma retórica bem inflamada, né? E por último, um antipetismo que a análise chama de estrutural, que chega ao ponto, em alguns casos, de equiparar Lula a Bolsonaro. Ou até de considerar o Lula pior, sabe? Meio que relativizando as diferenças grandes entre os projetos políticos. Essa equiparação Lula igual a Bolsonaro é um dos pontos que a análise acha mais problemáticos, né? Assim como outras narrativas que circulam. Exatamente. O texto aponta isso como uma das contradições ou talvez simplificações mais complicadas. Outro exemplo que o material cita é acusar governos do PT de terem sido neoliberais. Uma crítica que a fonte até contextualiza, lembrando, por outro lado, né, das políticas sociais e investimento em infraestrutura que aconteceram nesses períodos. E tem também os paradoxos estratégicos que são curiosos. Como assim, paradoxos estratégicos? Olha, a análise menciona, por exemplo, que alguns desses apoiadores mais, digamos, lacerdistas, defenderam que o Ciro deveria ir para o PSDB. Para o PSDB? Mas não é um partido que eles mesmos criticam por ser mais liberal? Justamente. É visto como contraditório porque o PSDB é historicamente ligado a políticas mais liberalizantes, que esse grupo costuma atacar.
Para a fonte que a gente está analisando, isso sugere que o antipetismo pode ser tão forte que acaba passando por cima da coerência programática, sabe? E o resultado prático que a análise aponta para isso é um isolamento político crescente, por causa dessa agressividade toda e da dificuldade de construir pontes, de fazer alianças. Mas olha, é super importante fazer uma distinção que a própria análise traz, né? Nem todo mundo que apoia o Ciro se encaixaria nesse rótulo de cirista lacerdista. Precisamente. Isso a fonte faz questão de deixar bem claro. Existem os que eles chamam de ciristas não lacerdistas. Quer dizer, gente que apoia o projeto do Ciro, mas que mantém um debate político mais civilizado, que busca um diálogo, né? O cirismo-lacerdismo é apresentado mais como um conceito para analisar um comportamento político bem específico, uma intersecção particular. O foco é mais na forma, a agressividade, a virulência, do que só no conteúdo ideológico. Embora, claro, reconheça que o nacionalismo e o antipetismo são bases importantes ali. E quais seriam os impactos disso tudo no cenário político mais amplo, assim, no geral, segundo o material? Os principais impactos que a análise levanta são: primeiro, contribuir para fragmentar ainda mais o campo democrático, ou progressista, como alguns chamam. E segundo, gerar uma certa confusão ideológica, sabe? Dificultar um pouco as análises sobre os diferentes projetos que estão em disputa no país. Entendido. Então, para a gente recapitular aqui, o cirolacerdismo, da forma como essa análise descreve, seria um estilo político que mistura a lealdade ao Ciro Gomes e ao projeto nacionalista dele, com uma tática de oposição bem beligerante, muito antipetista e que lembra o estilo do Carlos Lacerda. E isso, segundo a fonte, acaba gerando contradições e impactando a dinâmica política brasileira. Perfeito, é um bom resumo. E a análise termina deixando uma provocação para a gente pensar, né? Uma questão: se a ênfase do projeto é tão forte no nacional-desenvolvimentismo, como que essas táticas de confronto tão agressivas, especialmente contra quem poderia ser um aliado ali no campo progressista, como que isso afeta a própria viabilidade de construir as alianças que seriam necessárias para, de fato, implementar esse mesmo projeto nacional? Fica aí, né? Uma reflexão sobre essa tensão que pode existir entre a tática do dia a dia e a estratégia de longo prazo.